Fala isso! Você tá bom demais? Seja bem-vindo ao canal Biobrasa. Eu sou Fernando Costa, eu sou professor de Biologia e eu vou ser seu professor de Biologia aqui na internet de graça, 0800, não paga nada. E no assunto de hoje a gente vai falar de ciclo do carbono. É um assunto muito simples, um assunto muito curto, mas muito recorrente nas provas. Então todo ano no Enem cai pelo menos aí uma questãozinha ou outra de ciclo do carbono, então é extremamente importante você saber. De antemão, eu já te peço para você já se inscrever no meu canal, já deixar o seu like, já ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar no seu grupo da escola, no seu grupo do cursinho, isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí, bora pro vídeo que hoje tá doido demais. Demorou? Tamo junto? Bora lá! Fala isso! Bom demais? Como eu disse para você, o ciclo do carbono é um ciclo muito recorrente nas provas, principalmente no Enem, mas é um ciclo muito simples, muito tranquilo de entender. Você vai ver que a gente não vai gastar nem 10 minutinhos nesse vídeo e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai dar conta de fazer qualquer questão que cair do ciclo do carbono em qualquer prova que você for fazer, beleza? Então, sem mais delongas, vem comigo no quadro aqui, bora pro quadro, para a gente desembolar isso aqui. Então, estamos aqui, ó, senhoras e senhores, ciclo do carbono, beleza? Qual que é a principal fonte de carbono que a gente tem no mundo? É o CO2. Então, o CO2 é a principal fonte de carbono que a gente tem no mundo. Volta para a câmera da frente aqui só para trocar uma ideia com você rapidinho. Onde que a gente tem carbono no mundo? Praticamente qualquer matéria orgânica ela tem carbono. Então nas proteínas você vai ter carbono, nos carboidratos, nos lipídios, nas vitaminas, papapá. Qualquer substância orgânica ela tem cadeias de carbono. Para ser substância orgânica, basicamente a gente tem que ter carbono em ligação covalente com outros elementos, que a gente chama de N-CHOPS, né? Lembra lá a tal do N-CHOPS? Nitrogênio, carbono, oxigênio, N-CHOPS, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Beleza? Esses elementos combinados em ligação covalente, se você não sabe o que é ligação covalente, é aquela ligação que acontece com compartilhamento de elétrons. Então vem para o quadro aqui rapidinho que eu vou te mostrar um negócio aqui. Ó. Por exemplo, se eu tenho uma molécula CH4, que é o gás metano, como que vai se dar essa ligação entre o gás para se formar o gás metano? Eu tenho o carbono que faz 4 ligações, ele é tetravalente, e eu tenho o hidrogênio que faz uma ligação. Cada um deles vai compartilhar um elétron. Então, quando eu tenho uma ligação feita por compartilhamento de elétrons, eu falo que essa ligação é uma ligação covalente. Beleza? O que é uma ligação covalente? Essa que acontece por compartilhamento de elétrons. O carbono tem 4 elétrons na última camada, vai compartilhar 4. O hidrogênio tem um só, vai compartilhar esse único carbono dele aqui. Beleza? Isso aqui foi só para te dar uma luz aí do que é essa tal de matéria orgânica, onde que a gente tem carbono. Volta na câmera da frente. E além das moléculas orgânicas, a gente tem também as moléculas inorgânicas que têm carbono. Tem várias moléculas inorgânicas que têm carbono. O CO2, por exemplo, ele é uma molécula inorgânica que tem carbono. Ele é CO2, então é uma molécula de carbono combinada a 2 moléculas de oxigênio. Então, qual que é a principal fonte de carbono que a gente tem no mundo? É na forma de CO2. Tá? Como que a gente vai transformar esse CO2 em uma molécula orgânica? E aí vai acontecer um processo chamado de fotossíntese, e aí eu vou ter um vegetal, do inglês vegetable. O que é isso? Você tá doido? Eu tô bilíngue demais. E aí você vai ter um vegetal que vai conseguir pegar esse carbono da atmosfera, e colocar ele numa molécula orgânica. Toma cuidado com isso, porque o Enem tem várias formas de chamar esse processo de sequestro de carbono da atmosfera. Então ele pode chamar de sequestro de carbono, ele pode chamar de dreno de carbono, ele pode chamar de absorção de carbono, ele inventa um monte de coisa. Mas é basicamente a planta, durante o processo de fotossíntese, ela rouba uma molécula de carbono inorgânico do ar, né, da atmosfera, e coloca ele numa molécula orgânica, seja ela qual for, beleza? Então aqui a gente vai ter o que a gente chama de matéria orgânica
vegetal. O que é MOV aqui, professor? Aqui em BH a gente tem um ônibus que tem pista exclusiva, que é o MOV, mas eu não estou falando desse MOV aqui de Belo Horizonte. Se você é de Belo Horizonte está assistindo aqui, não é desse MOV. Se você é de Belo Horizonte está assistindo essa aula, não é desse MOV que eu estou falando. Se você não sabe o que é um MOV desses de ônibus, e se você é de São Paulo, vai ter um negócio lá que é o BRT. A gente tentou copiar, fez uma cópia bem chinfrim do BRT e instalamos o MOV aqui, mas não é esse MOV que eu estou falando. O MOV aqui do quadro é matéria orgânica vegetal. Vou deixar escrito na tela aqui, MOV é igual matéria orgânica vegetal. Do inglês, vegetables. Então, uma vez que a gente fez este processo, quem que é o indivíduo que consegue fazer esse processo? É um indivíduo produtor, geralmente um vegetal. E ele vai fazer isso através de um processo chamado de fotossíntese, beleza? Vou colocar aqui um Szinho aqui para ficar fotossíntese. Na fotossíntese, então, a gente transforma o CO2 inorgânico, o carbônico inorgânico na forma de CO2 e organifica ele em uma molécula orgânica. Professor, que diabo de molécula orgânica é essa? Ai, velho, tem um monte. Pode ser uma goiaba, pode ser uma manga, não interessa, é um produto orgânico, a gente já falou disso aqui em outros vídeos, falei até dos piqui de Goiás, beleza? Tranquilo. Nós consumidores, a gente não consegue fazer esse processo, então a gente tem que comer de quem produziu. Então volta para o quadro aqui. Quando a gente come essa matéria orgânica vegetal, a gente transforma essa matéria orgânica vegetal em matéria orgânica animal. MOA, eu vou deixar aqui para você aqui na tela. MOA é igual matéria orgânica vegetal. Desculpa, matéria orgânica animal. Então, MOA é igual matéria orgânica animal. Beleza? Beleza. Matéria orgânica animal. Só que aqui, tanto o vegetal quanto o animal, eles conseguem já devolver esse carbono para a atmosfera. De que forma esse carbono vai ser devolvido? Da mesma forma. A planta, tanto a planta quanto o animal que é consumidor, vão devolver esse carbono para a atmosfera da mesma forma, que é na forma de respiração celular. Beleza? Eu coloquei aqui como se fosse junto, mas pode ser separado também, tá? Então, o que é que a gente chama de respiração celular? Todas as vezes que a gente vai devolver esse carbono, a gente devolve na forma de respiração celular. A respiração celular representa o que a gente chama de consumo em um ecossistema. Então, eu comi ontem comi hoje de manhã, há umas horas atrás, aqui um pão para ir para academia, aquele trem todo, aquele negócio todo. Vou devolver o carbono dele aqui, ó, na forma de CO2 aqui agora, ó. O CO2 que a gente libera na respiração celular, o CO2 que a gente libera na expiração, ele vem da respiração celular. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E aí, beleza, volta para o quadro aqui. Tanto esse vegetal quanto esse animal, em determinado momento, o que vai acontecer? Ninguém vive para sempre, concorda? Então, em determinado momento, o que vai acontecer? Eles vão morrer. Vai virar o que a gente chama de cadáver. Tá? Cadáver. O que é o cadáver? É um indivíduo que é composto de matéria orgânica que morreu. E aí tem uma forma desse cadáver também devolver este carbono para a atmosfera. De que maneira que esse cadáver vai devolver este carbono para a atmosfera? Eu coloquei até uma setinha de outra cor aqui para você ver que é diferente. Vai ser na forma de decomposição. Então eu vou colocar aqui, ó. Decomposição. Peraí, deixa eu virar o quadro aqui para eu poder escrever isso aqui bonitinho. Então, peraí, ó. Vai ser na forma de decomposição. Então, o que rola? Como é que é essa decomposição? Existem duas formas de decomposição. A decomposição aeróbica e a decomposição anaeróbica. A decomposição aeróbica é aquela que devolve o carbono na forma de CO2. O indivíduo vai decompondo e vai liberando ali o gás, o CO2 na forma de gás. Beleza? Tranquilo? Vocês podem ver que aqui a gente já fechou um ciclo. Então, a planta, através do processo de fotossíntese, transforma o carbono atmosférico em matéria orgânica vegetal. Depois a gente come esse carbono e transforma esse carbono em matéria orgânica animal. Ambos, tanto vegetal quanto animal, devolvem esse carbono para a atmosfera na forma de respiração. Deixa eu arrumar isso aqui, que isso aqui está me incomodando. Peraí, deixa eu consertar esse trem aqui, tá? Aproveitar que o vídeo ficou curto, então a gente vai dar uma consertadinha aqui. Pera aí, rapidão. Sai daí. Banana. Então aqui vai devolver na forma de respiração e aqui também vai devolver na forma de respiração. Então aqui vai ser respiração
E aqui também vai ser respiração. Beleza? Beleza, então aqui a gente já fechou um ciclo. Ó. O vegetal e o animal devolvem na forma de respiração e em determinado momento, ninguém fica para sementinha, concorda? Eles vão morrer e vai virar cadáver. Niki vira cadáver. Niki vira cadáver, esse cadáver ele vai decompor e vai devolver esse carbono para a atmosfera na forma de CO2 novamente. E aí o seguinte, tem um outro carbono que está fora desse ciclo aqui. Como assim? Ele não é vegetal, ele não é animal, ele não é cadáver, ele também não é na forma de CO2. A gente só consegue devolver esse carbono que está nesse formato se a gente for lá, mexer nele e colocar ele no ciclo. Então a gente vai lá, retira ele do ambiente e joga ele no ciclo. Eu estou falando de qual carbono? Vou dar um tempinho aí para você pensar. Tô com a camisa do meu time preferido, que ganhou a NBA desse ano. Fomos campeões. Tal coisa, coisa e tal. E aí? E aí, pensou? De quem que eu tô falando? A forma com que a gente devolve esse carbono, que está fora do ciclo, é a mesma forma com qual coloca silicone. Acredite se quiser. É o mesmo jeito que coloca silicone. Como assim, professor? Não entendi. Você vai entender. Eu estou falando do combustível fóssil. Então a gente tem aqui, ó, os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis. A gente tem que ir lá e mexer nele, retirar ele no ambiente. E que a gente retira ele do ambiente, a gente vai e coloca ele no ciclo. Devolve ele para a atmosfera, tá? Todas as vezes que a gente devolve ele para a atmosfera, o que a gente faz? A gente pega esse combustível fóssil, não é um combustível fóssil? A gente transforma ele em gasolina, a gente transforma ele em diesel, não é verdade? Diesel, gasolina. E o que a gente faz com ele para poder devolver para a atmosfera? A gente queima ele. Então a gente queima este combustível fóssil para poder devolver ele para a atmosfera. Então a gente faz uma combustão. A combustão é a forma pela qual a gente devolve o combustível fóssil para a atmosfera. Uai, professor, mas o que tem a ver a combustão com colocar silicone? É porque toda vez que coloca silicone fica combustão. Enfim, Brasil, brincadeiras à parte, esse é o ciclo do carbono. Volta para o quadro aqui, esse aqui é o ciclo do carbono. Não tem mais nada que você precisa saber aqui do ciclo do carbono. Na câmera da frente, agora, então o que acontece, Brasil? O ciclo do carbono ele é um ciclo muito simples, apesar de ser um ciclo muito recorrente. Se você souber essa dinâmica do ciclo da matéria orgânica transforma em matéria inorgânica. Então você tem a matéria inorgânica, o vegetal consegue transformar em matéria orgânica através da fotossíntese. Depois você vai ter os decompositores que conseguem fazer a decomposição e transformar em matéria inorgânica novamente. O ciclo da matéria em si, ele já faz um pouco parte do ciclo do carbono. Então, o que eu vou fazer para você? Vou dar um tempo, vou tirar as minhas mãos aqui, vou colocar na câmera de cima, você vai tirar um print e vai usar isso aqui para estudar. Vou tirar as mãos agora, você tira o print. Pronto? Beleza? Printou? Então é isso, Brasil. O ciclo do carbono ele é um ciclo simples, um ciclo curto, até mesmo porque o vídeo também ficou um vídeo mais curtinho, então tá tranquilo, tá favorável aí para você poder saber tudo que você precisa sobre o ciclo do carbono, beleza? Valeu demais! Eu já te peço mais uma vez para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar no seu grupo da escola, no seu grupo de cursinho. Isso apoia, isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Compartilhe com seus amigos de caminhada, porque compartilhar conhecimento faz parte do processo, beleza? Valeu, obrigado por ter assistido até o final, foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria, mandem brasa, beijo, tchau, juízo, até a próxima e lembre-se sempre, aprovação é construção. Valeu demais, valeu!